A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, ouvintes. Sejam todos bem-vindos. Mais um programa Seara Espírita. Hoje um dia ensolarado. Aqui com o Manuel Soares. Hoje vamos trazer o tema Homem Integral, que é baseado na obra de Joana de Ângeles, do mesmo nome, na psicografia do nosso irmão Divaldo Franco. E vamos entrar um pouquinho sobre o que seria o Homem Integral e o Manuel vai trazer algumas considerações sobre o que a Joana de Ângeles nos traz. Mas antes, vamos fazer a nossa oração para a gente preparar para esse momento. Vamos elevar nossos pensamentos, pedindo a Deus que nos ampare, que nos ilumine nessa jornada aqui terrestre, entendendo sempre a sua vontade, que é perfeita, sempre justo e bom com nós. Possamos sempre seguir a nossa caminhada, independente das nossas tribulações, possamos sempre enfrentar tudo com muita fé. Rogamos a Deus e a Jesus por toda a humanidade, por todos os nossos irmãos em sofrimento, em hospitais, asilos, nas ruas, nas prisões, que todos eles possam receber o conforto dos céus. Que assim seja. Agora vamos iniciar nosso programa. Bom dia, Manuel. Vamos falar um pouquinho sobre o Homem Integral. O Manuel nos trouxe aqui um pouco sobre o livro e também sobre o que a Sociedade Espírita de Estudos Espíritas nos traz sobre esse tema. Para iniciar, o homem integral é o homem perfeito que já atingiu a sua evolução máxima? Bom dia, Fred. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estarmos aqui de novo, fora um pouco do nosso dia normal, que geralmente é o primeiro sábado do mês, mas a gente não teve possibilidade de estar aqui no início do mês. Então fizemos uma troca com os nossos irmãos, mas estamos hoje com a ajuda de Deus e de Jesus. Então, Fred, essa pergunta, se o homem integral é o homem perfeito, que já atingiu a sua evolução máxima, é interessante que eu coloquei ela aqui no início mesmo, porque às vezes há essa dúvida mesmo. Muitos de nós espíritas ainda temos essa impressão, que o homem integral, pelo fato de ter a palavra integral, seria aquele que já está íntegro no seu tudo, aquele ser humano que durante as suas reencarnações já teria atingido o grau máximo de perfeição, seria um espírito puro já, e que estaria às vezes reencarnado conosco aqui para trazer informações, para nos ajudar. Mas a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, ela faz um esclarecimento sobre isso, que eu acho interessante a gente colocar para os nossos irmãos, porque tira a nossa dúvida também. Eles falam o seguinte, que não, o homem integral não é o homem perfeito, ou a gente não deve confundir com o homem perfeito, ou com aquele ser espiritual que já atingiu a perfeição. Ele escreve assim na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, deve haver uma preocupação por parte dos espíritas em não confundir homem integral com homem perfeito. Uma vez que o Espiritismo não trabalha a ideia de perfeição, mas de aperfeiçoamento como processo. Ou seja, nós vamos nos tornar perfeitos pelo nosso processo evolutivo, pela nossa evolução, nós vamos nos tornar homens perfeitos. Mas o que seria o homem integral, então? Então, veja só, o homem integral é um processo de vida que tem a meta como o aperfeiçoamento espiritual, contingência natural da evolução. Aí olha só o que a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas fala para nós. O homem integral é aquele que conhece as leis e é capaz de viver de acordo com essas leis. Muito bem, A gente vê que é um progresso, A gente primeiro vai ser um homem integral, para depois virar um homem perfeito. Então veja só, o que é o homem integral? O homem integral é aquele que conhece as leis e é capaz de viver de acordo com as leis. Então nós podemos ser homem integral hoje? Sim, dentro da minha possibilidade,
dentro do conhecimento que eu tenho dessas leis, eu fazendo aquele esforço diário, né, de seguir as leis de Deus, as orientações de Jesus, eu estou fazendo de acordo com as leis. Então, eu estou sendo, na atual conjuntura, um homem integral. E esse homem integral, ele vai ser cada vez mais integral, cada vez mais perfeito, cada vez mais capaz, à medida que ele for evoluindo. Aí, então, o espírito perfeito é um espírito integral? Lógico que sim, né? Agora, nós não somos homens nem espíritos perfeitos hoje. Mas dentro da nossa possibilidade, com o conhecimento que a gente adquire, se a gente trabalhar esses conhecimentos realmente com vontade, com cuidado e exercer isso, nós estaremos sendo espíritos ou homens encarnados integrais no momento. Então eu posso no meu dia a dia fazer esse trabalho, né, com cuidado, com esforço, de ser um homem integral, ou seja, fazer o máximo possível para seguir as leis de Deus e não me desviar delas. Entendi. É uma evolução, né? A gente vai passo a passo. Mas, né, parece simples, né? Mas por que é tão difícil a gente colocar isso no nosso dia a dia? Pois é. Veja só. Então, podemos ser integrais desde agora? Sim, de acordo, se seguirmos a lei de Deus. Agora, por que a gente não consegue seguir isso? Né? No nosso dia a dia, a gente não consegue seguir essas leis sempre. É lógico que temos irmãos encarnados que eles têm mais facilidade do que nós. Temos irmãos encarnados, né, que conseguem fazer essa atitude. Vamos citar um exemplo, nosso saudoso Chico Xavier, que é um exemplo dentro da nossa doutrina, como existem pessoas em outras seitas e pessoas no mundo que têm essa capacidade. Por que não é tão difícil assim? Por que é tão difícil, né? Olha o que a Joana, então, agora nós vamos pegar a cola da Joana lá no livro Homem Integral, que é um livro que foi psicografado pelo Divaldo, né? Ela diz assim, ó, as admiráveis conquistas da ciência, que se apoia na tecnologia, não conseguem harmonizar o homem belicoso e insatisfeito que se deixa dominar pela vaga do materialismo utilitarista, que o transforma num amontoado orgânico que pensa a caminho de aniquilamento no túmulo. Há uma psicosfera de temor asfixiante, enquanto emergem do imo do homem a indiferença pela ordem, pelos valores éticos e pela existência corporal. Então, a gente tentando assim dar uma melhorada para os nossos irmãos, né? O nosso mundo hoje, ainda nós vivendo nesse mundo, nós somos ainda muito mais ligados à matéria do que à espiritualidade. Então, essa matéria, através da tecnologia, ela vai nos consumindo, né? Ela vai nos atraindo. O que é bom, a gente tem que desenvolver em materialidade, em tecnologia, isso faz parte da evolução. Mas nós ainda somos mais materialistas do que espiritualistas. E nós nos deixamos levar pela tecnologia, preocupado em ter, né, e não ser, preocupado em conseguir as coisas e caminhar nessas atrativos materiais, que a gente, às vezes, como ela fala, se deixa ser belicoso, ou seja, né, complicado, não admite isso, não admite aquilo, insatisfeito ao extremo, porque é o tal do materialismo utilitarista, né? E aí, vamos supor, nós passamos a pensar como seres só materiais, como ela fala que esse amontoado de carne, só do nossa vida material. E aí a gente esquece do nosso lado espiritual, né? E por isso a gente fica numa psicosfera, aquele ambiente em torno da gente, né? Aquela ambiência, aquele psiquismo, aquela condição espiritual que traz para nós, às vezes, uma indiferença, não respeito pelos valores, não respeitamos a nossa existência corporal, porque a gente quer fazer tudo para conseguir coisas da matéria, né? Esquecendo, por isso que ela fala de um amontoado amontoado orgânico, né? Ou seja, a gente não vê, né? Só a massa aqui. Só o corpo, né? A gente sabe que tudo isso está no nosso espírito, na nossa alma, que vai persistir ou vai existir depois da morte desse corpo, né? Essa atmosfera é asfixiante mesmo, né? A gente é bombardeado por propaganda e a própria sociedade cobra que a gente tenha as posses para ser reconhecido, né? A gente não é reconhecido por outro
pelo outro lado, né, pelo lado espiritualista, né, pelo lado moral, não, né, a gente é mais reconhecido pelo que a gente tem, pelo nosso lado material. E isso é uma tendência, assim, em função que a gente vai desenvolvendo a intelectualidade, esse aumento crescer da materialidade, dessa psicosfera utilitarista, né? Por isso que a gente tem que fazer essas reflexões que a doutrina, que o Evangelho de Jesus trazem para nós, para a gente ter um pouco mais de equilíbrio, né? Isso. E como que a gente consegue vencer essa atmosfera, né? Como que a gente consegue dar uma de braço? Veja só, o homem reconhecer a sua identidade, ela fala identidade cósmica, né? Que nós somos criações de Deus, né? Desse cosmos aí. Estamos habitando o planeta Terra hoje, mas podemos estar habitando em outros planetas, né? Então a gente se identificar perante Deus, perante essa grandeza toda, é o primeiro passo que a gente precisa dar. A nossa espiritualidade transcende a toda essa materialidade, né? E aí, compreendendo mais a Deus, nós vamos estar mais ligados a nossos sentimentos, né? Ao Evangelho de Jesus, que é aquele mandamento maior de Jesus, que é o amor, que vai gerar em nós confiança, né? Que vai tirar de nós a negação e vai trazer para nós a luz, a beleza, a esperança, né? Então, como a Joana sempre fala para nós, nós precisamos descobrir em nós o nosso autoconhecimento. A gente precisa se conhecer melhor, para a gente poder saber quem nós somos, como é que nós estamos nos comportando, como é que nós estamos agindo, pensando. E a materialidade às vezes não nos cobra isso, não nos dá tempo para isso, a gente se conhecer melhor como ser humano, como espírito eterno. E tem até a frase de Jesus famosa que conhece-te a ti mesmo, né? Então, se nós trabalharmos isso, irmos pensando nisso, tendo esta preocupação, nós vamos começar a distinguir o que a gente tem de bom, todos temos, e os pontos que nós somos mais enfraquecidos. Porque a gente fala, eu não vou fazer isso mais, eu não vou ter esse procedimento, depois você olha, você está fazendo de novo. Que ela chama isso de fatores de perturbação, ou seja, se nós procurarmos nos conhecer, nós vamos trabalhando esses fatores de perturbação que são individuais, né? Cada um de nós tem, em função do nosso pensamento, do nosso equilíbrio, da nossa vontade. Isso, e a gente vai começar a falar um pouquinho deles, né? E a gente pode ter um ou muitos, né? Sim, verdade, porque é individual, né? É individual, e o Manuel vai trazer algumas considerações sobre cada um. Mas é que a gente não tenha medo, né? Porque muitas vezes a gente tem medo de nos conhecermos e assustarmos, né? Às vezes a gente procura não olhar para dentro, a gente não ficar com vergonha da gente mesmo, né? E a gente tem que começar aí mesmo, né? Olhando pra gente ver o que a gente tem que corrigir, né? Senão a gente nunca vai andar, né? E vai melhorar. E às vezes quando a gente não olha para dentro da gente, alguém que está ao nosso redor, às vezes fala assim, você está fazendo assim, você está com essa tendência, e a gente fala assim, não, então não, você está me enxergando errado, né? Porque é o medo que a gente tem de conhecer a si próprio, né? Então a Joana coloca alguns fatores de perturbação, assim, de uma forma geral, lógico, como você disse, cada um de nós tem a sua dificuldade, tem alguns que a gente às vezes tem que ela não vai citar, é só para a gente ter uma noção e a gente analisar se nesses, por exemplo, que a gente vai trazer aqui, se a gente se encaixa aqui e vamos, em função disso, trazer também, logo depois, recursos, né, para a gente trabalhar mesmo, que o objetivo é esse, né? Ela cita alguns aqui, alguns citados por Joana de Ângeles desses fatores de perturbação são a rotina, a ansiedade, o medo, a solidão, a liberdade, o ódio e o suicídio. Olha que coisa interessante, né? Ontem o Hélio Tinoco fez um estudo para nós lá no Divino Mestre, ele fez um estudo inteiro só sobre ansiedade. Né? Como é que é interessante. Cada um desses aqui dá para fazer um estudo, é legal isso, né? E ela fala, entre eles todos, nós colocamos rotina, ansiedade, medo, solidão, liberdade, ódio e suicídio. Essa liberdade pode ser um fator de perturbação, né? Quando a gente vê essa palavra, mas não pode, né? E ela vai colocar para nós o que seria isso. Então são esses
alguns que ela cita que são fatores que podem trazer para nós perturbação. É muito interessante, né? Vários assuntos aqui, como você falou, né, que dá para falar o dia inteiro sobre cada um. Lógico que a gente vai ter que fazer uma síntese para poder cumprir o horário do nosso programa, né? Para a gente começar a entender, né, para depois a gente entrar em possíveis soluções, como é que a gente vai trabalhar eles, o que seria a rotina? Né? Deixa eu só deixar uma dica. Se alguém quiser depois detalhar isso mais, lá no livro ela estuda isso em capítulos separados, né, explicando os motivos e dando também os recursos para vencer isso. O livro chama-se, vou colocar de novo, O Homem Integral, a autora espiritual é Joana de Ângeles e foi psicografado por Divaldo. É um livro que se encontra nas livrarias espíritas, na livraria até da AME aqui de Barbacena. Se não tiver, pode ser encomendado também, né? Bom, você perguntou sobre a rotina, né? Então, olha só. Ela diz assim, a rotina é como ferrugem na engrenagem preciosa maquinária, que corrói e arrebenta. Então, quando você tem qualquer peça, né, e que você não usa, e que aquela peça é uma peça de uma máquina metálica, ela tem uma tendência a se desgastar, a se enferrujar. Né? Tem até aquela passagem bíblica que diz que a enxada que não trabalha enferruja mesmo, né? Ou seja, a gente tem que trabalhar para a gente não se enferrujar também, né? E ela continua assim, antes, tabus e superstições, ou seja, antes, quando nós éramos mais atrasados, menos evoluídos, nós nos deixávamos ser levados pelos tabus e pelas superstições, pela falsa moral, né? Que era uma máscara cheia de erros a serviço da hipocrisia. E ela ainda fala hipocrisia refinada. Mas hoje, com a tecnologia né, que a gente vê, né, as coisas vão sendo descobertas, porque hoje tudo é filmado, tudo é gravado, né? Você consegue chegar pela comunicação a ter informações rápidas. Ainda bem, por isso que a tecnologia é boa, por isso que a tecnologia nos dá recursos hoje na medicina, no estudo, no nosso cotidiano, que é importante, a gente não é contra isso, né, esse aspecto. Só o problema é o equilíbrio. Aí ela fala assim, bom, então tínhamos tabus, tínhamos superstições, uma falsa moral, ainda temos a falsa moral, ainda temos tabus, mas talvez em menor escala. Ela fala assim, com a mudança dos hábitos que a vida vai nos levando a ter, e também nós vamos nos questionando, nós vamos tendo mais informações, algumas coisas vão caindo, né? E essa mudança dos hábitos liberou o homem de fobias, né? E impôs padrões e comportamentos de massificação, que nós estamos falando, né, a mídia ali, a propaganda, e todo mundo falando que tem que fazer, e todo mundo querendo seguir o modelo, e vai para aí afora, como ídolos e mitos que respondem por fenômenos de desequilíbrio. A gente sabe que é verdade, né? Às vezes aparece um determinado cantor, um determinado artista, lança uma moda e todo mundo vai copiando, principalmente às vezes os mais jovens. E nem tudo que é lançado é de equilíbrio e é bom, né? Músicas e vai por aí afora. Então, olha só, olha essa frase, eu acho que ela é marcante. Houve troca de conduta. Então, hoje não tem mais superstição, não tem tabu, mas tem padrões, tem mitos, pessoas copiadas, né? Então, houve uma troca de conduta, mas não houve uma de renovação saudável para encarar a vida e vivê-la. Então, eu não tenho tabu, eu não tenho medo daquilo, eu não tenho aquele, você não faz isso que faz mal, você não faz assim porque isso aí não pode, o pessoal já viu que aquilo não é verdade. Mas a compensação cedeu espaço para seguir tendências, modismos que estão gerando desequilíbrio também. Houve uma mudança de pensamento, né? Mas não houve uma mudança de entendimento. A tecnologia nos favoreceu, né, ter o conhecimento rápido, né? Então, qualquer coisa, dúvida. Antigamente a gente confiava no que o outro falava, né? Por isso muita superstição, e agora a gente tem como o celular, o Google aí, fala da hora. A gente pode usar isso que você falou, por exemplo, hoje nós temos a tecnologia que nos dá todas as informações que a gente não tinha antigamente. Então nós começamos a descobrir que certas coisas que falavam, aquilo não tinha lógica, porque o nosso raciocínio também vai mudando e vai evoluindo.
Mas aí com essa tecnologia eu começo a me ceder por outras informações que não são boas. Isso. A tecnologia ela é neutra, né? Eu posso fazer uso dela para o bem ou para o mal, dependendo da minha tendência, da minha postura. Aí, quer dizer, o recurso de mudança está em mim, né? Ninguém pode me mudar, só eu mesmo que tem essa possibilidade. Então, se nós continuarmos, mudamos de tecnologia, mas a minha tendência, né, ainda é pela maldade, pelo equívoco, para disseminar coisas, para criar tumulto, eu deixei de usar uns recursos, estou usando outros, mas continuo mantendo uma postura equivocada, né? Muito bem. E agora um outro fator, né, de perturbação, acho que esse que você falou que o Hélio Tinoco nos trouxe ontem, e é um fator bem complicado, né, que muita gente tem, que é a ansiedade. É um fator que quase todos nós temos, né? Em maior ou menor grau. Às vezes nós somos ansiosos com determinadas coisas, com outras não. Eu falo isso por mim mesmo, né? Porque para certas coisas a gente leva com tranquilidade, outras a gente quer resolver, fica preocupado, né? É uma coisa que nos domina, né? Ansiedade. E a Joana fala o seguinte, ó, a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Então faz parte do mundo atual, né? Nós somos levados a isso pela massificação, pela tecnologia, se a gente não tiver equilíbrio. A gente vê uma notícia na televisão, não sei o que, ai meu Deus do céu, né? Vai acontecer isso. E se você entrar nos sites, tem um monte de sítios, de sites, só fazendo terrorismo, né? Isso vai acontecer assim, que vai destruir, existe isso. Então gera em todos nós essa ansiedade. A sociedade atual sofre a terapia desordenada que usou da enfermidade antiga do homem, ou seja, né, dos tabus, das superstições, de acreditar nessas coisas, que ora se revela mais debilitado do que antes. Hoje a massificação é maior, as coisas chegam com maior velocidade, isso pode ir gerando na gente mais ansiedade. Isso, a gente quer saber a resposta sempre mais rápido, né? Quando ela não tem, aí a gente fica ansioso. E como disse o Hélio ontem lá, o futuro pertence a Deus, tem esse ditado, né? E nós podemos fazer o dia de hoje direito, porque o que passou, passou, já foi construído de uma forma correta, de uma forma equivocada, a gente não pode mudar. Ele até lembrou aquela frase do Chico, né? Que o que foi feito, a gente não pode mudar. Eu não posso pegar hoje e corrigir o passado, mas eu posso hoje dar uma proposta de vida e fazer de mim um futuro diferente a partir de hoje. Mudar a minha conduta, né? Mas essa ansiedade, se nós não tomarmos cuidado, ela vai nos dominando, preocupando com coisas que podem acontecer amanhã. Não quer dizer que a gente não tem que ser uma pessoa organizada, né? Uma pessoa que faça seu planejamento. Mas ele citou um exemplo, eu vou pedir licença ao Hélio para colocar o exemplo que ele colocou. Uma pessoa que tinha um trabalho a ser executado e ele ia fazer uma entrevista numa segunda-feira para apresentar um projeto e era uma coisa muito importante para ele. E aí ele já tinha tudo pronto, mas no final de semana ele resolveu não fazer mais nada, não sair com a família nem nada, estudando aquilo tudo, porque na segunda-feira ele queria fazer o máximo possível na entrevista que ele ia fazer. Mas ele já tinha tudo pronto, porque ele era uma pessoa organizada e tudo. Então a família foi sacrificada, não saiu, não passeou, ele não saiu de casa, ficou estudando. Aí quando foi na segunda-feira de manhã, ele recebe um telefonema dizendo que a entrevista dele foi adiada, porque a pessoa, a firma que ele ia ser entrevistado, não podia fazer aquilo. Quer dizer, então ele, como eu falei, no final de semana, né, que ele podia estar com a família, se relaxando, né, dedicando aquele tempo para se acalmar, para a religiosidade dele, alguma coisa assim, ele ficou insistindo naquilo. Quer dizer, a ansiosidade fez com que ele perdesse aquele tempo para ter um pouco de paz e tranquilidade com os seus e para si próprio, preparando com a coisa. Então a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Vamos nos organizar? Sim, mas a ansiedade ela nos prejudica. Sim, a gente vive mais o futuro, né, do que o presente, né? Né?
A gente não sabe se vai estar vivo daqui a 5 minutos, né? A gente não sabe a nossa programação de vida, né? Que fizemos lá para estarmos aqui nesta vida, né? Mas isso aí é uma coisa que afeta todos nós, né? E por isso que a Joana traz esses alertas para nós, para nos ajudar a acalmar e controlar isso. E passando da ansiedade, tem outro fatorzinho que até tem um pouco de relação, talvez, com a ansiedade, que é o medo, né? São interligados, né? Esses fatores são interligados, né? E ela fala que o medo aqui, ó, decorrente dos referidos fatores, o medo, quer dizer, dos fatores que nós já falamos, né? O medo assalta o homem, empurrando-o para a violência irracional ou amargurando-o em profundos abismos de depressão. Ou seja, às vezes em função do medo a gente reage de uma forma agressiva, né? Porque você vai conversar comigo, eu não te conheço, eu já ponho na defesa, né? Já. Se eu estou andando na rua, você está se aproximando de mim, o que esse cara quer comigo? Daqui a pouco a gente está com medo da sombra da gente, se a gente tomar cuidado, né? E aí a gente fica amargurado. E muitas pessoas chegam à depressão pela ansiedade, pela rotina, essa sequência de fatores, né, que ela fala aqui, né? Preocupações para resguardar e poupar a família faz o homem emparedar-se, consumindo-se em conflitos individualistas e desequilíbrios de grave porte, predispondo-o a enfermidades diversas, né? O Hélio estava colocando ontem para nós ontem, na ansiedade, que isso aí há uma tendência ainda de crescimento nessa ansiedade, como nesses outros fatores, né, a gente pode colocar, que é em função do momento que nós estamos vivendo. De crise, né? De crise, momento da muita tecnologia, a gente não consegue acompanhar, momento espiritual, desse momento de transição do nosso planeta, né, que a gente está mudando para um mundo melhor, vai mudar para um mundo melhor, e para toda mudança a gente sabe que ela tem mexidas. Quando você vai mudar de casa, você tem que levar a mobília, isso você não vai levar, isso eu vou tirar fora, isso aqui eu vou aproveitar, não vou. A gente fica mais ou menos assim. Toda mudança nos assusta um pouco, porque é uma coisa que nós vamos conhecer, a gente não conhece ainda. E a gente sabe que muitos dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, tem mais dificuldade nesse processo de mudança. Aí a gente fala de mudança espiritual, mudança do ser íntimo. Não aceitam, reagem e não querem deixar que a coisa aconteça. E aí vem a perturbação espiritual também, nossa e dos nossos amigos desencarnados que se aproximam da gente, que entram em sintonia conosco quando nós estamos em desequilíbrio, porque a sintonia espiritual se dá pelo pensamento, né? Se eu estou em desequilíbrio, eu vou está numa faixa que eu vou sintonizar com outros irmãos em desequilíbrio. Os meus amigos espirituais, meu anjo de guarda, está querendo me ajudar, mas eu estou numa faixa vibracional que eu sintonizo com aqueles inferiores, coitados, que estão passando pelo mesmo problema que eu. E às vezes estão perto de mim, não é para me fazer mal, não, é porque simpatizam com o meu pensamento e se agarram a mim porque são o quê? Afins, né? Então isso tudo traz para nós essa dificuldade. Muito bem, né? E a gente tem que ir trabalhando esses três aqui e a gente vai passar, né, por fazer uma pequena pausa para o intervalo, né? E depois a gente vai terminar, né, falando sobre a solidão. O objetivo é da gente falar sobre esses tópicos, como a Joana fez, para nos trazer um alerta, né? Porque todos nós estamos envolvidos nisso, não tem jeito. Mas no finalzinho do programa nós vamos dar uns recursos que ela trouxe para nós, na segunda parte. Para nos ajudar a combater esses fatores. Sim, sim. Então, continuando, né, falar sobre os fatores de perturbação, agora a solidão. Se a gente bobear, o tempo gera para nós uma ansiedade, né? Porque a gente tem que cumprir o nosso horário aqui, né, Fred? Isso mesmo. Agora vamos falar sobre a solidão. Então a Joana coloca para nós assim: o homem faz questão de ser visto, de estar em evidência, cercado de sorrisos, embora às vezes sem profundidade, de amizades às vezes não sinceras, superficiais e interesseiras. A conquista desse triunfo e a falta dele podem produzir a solidão. Olha que interessante, né? A conquista, mesmo conseguindo isto, ou não conseguindo, eu posso ter solidão. Porque às vezes as pessoas têm igual aqui esse amigos, se colocam em evidência, né? Mas é tudo
superficial, né? Questão às vezes só de aparência, de necessidade íntima, ou por uma questão de posição social, mas aquilo não traz a que a pessoa quer. Não tem uma ligação com ninguém, né? Não traz a paz interior, né? Então ele se sente solitário, tendo tantos e tantos amigos, entre aspas, tanto e tanto envolvimento, entre aspas. E aquele que não consegue ter nada disso, que se é mais retraído, que fica, né, sozinho, também pode se sentir em solidão. Ou seja, é um estado íntimo de cada um de nós. Não depende dos outros. Eu posso estar sozinho e estar em solidão, e posso estar com um número imenso de pessoas e me sentir em solidão. Porque às vezes eu estou num meio que nada tem a ver comigo. E a gente precisa, né, estar no livro dos Espíritos, né, a lei de sociedade, que a gente precisa dessa interação, mas a gente tem que viver bem, né? Que seja por afinidade, né? Isso. Mas às vezes as pessoas procuram para poder ficar em evidência, por uma questão profissional, por uma questão social, por uma questão até religiosa mesmo, né? Então, o que ela fala é exatamente isso. Fazermos aquilo que está no nosso coração. Por que eu vou querer uma coisa dessa se não é o meu objetivo? Só porque comercialmente para mim é importante, né? Mas é lógico que você falou uma verdade. Fomos criados por Deus, né? Está lá no livro dos Espíritos, para vivermos em sociedade. Nós vivemos de uma forma harmoniosa para o bem, e não para distinção, para evidência, nesse sentido, né? Às vezes a pessoa vai fazendo as coisas boas, vai crescendo, vai ficando em evidência, mas essa evidência é uma consequência, e não ela fez nesse sentido, é diferente, né? Isso é uma coisa natural, né? Isso é importante. Bom, e vamos passar para o mais interessante aqui, que a gente viu que está meio estranho, foge do padrão dos outros, que é a liberdade. Que em tese, a liberdade é muito bom, né? Todo mundo quer ser livre. Ela falou que pode ser um fator de perturbação. Mas em que sentido? Olha só. É perfeitamente normal o empenho do cidadão em favor da sua libertação total. Então isso é normal, está confirmando. Passo esse valioso na conquista de si mesmo. Se nós não tivermos liberdade, nós não vamos crescer individualmente. Nós não podemos fazer o que a gente quer em termos de estudar, de aprender, né? Mas ela vai continuar. Todavia, pouco esclarecido e vitimado pelas compressões que o alucinam, utiliza-se dos instrumentos da rebeldia, de lutas, de violência, para lograr o que aspira como condição de felicidade. A liberdade que se encerra no túmulo é utópica e mentirosa. Né? O que nós podemos compreender daí? A liberdade é uma coisa boa? Lógico que é. Nós fomos feitos por Deus para vivermos em liberdade. Né? Mas uma liberdade que tem que ter o seu limite. Tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Não, eu sou livre, então eu posso quebrar tudo, eu posso destruir tudo, o meu protesto vai ser quebrando tudo, vai ser invadindo a casa do vizinho, né? Então é uma coisa muito complicada. E ela fala a frase aqui, ó, a liberdade que encerra no túmulo é utópica e mentirosa. Porque veja só, se eu tenho esses comportamentos agressivos, belicosos, que não têm os limites, eu vou dominar aqui, vamos colocar, aqui eu vou ser eu, o poderoso. Mas na hora que a gente vai lá para o túmulo, que o nosso corpo se enterrado lá, que a nossa vida orgânica se encerra, eu retornando ao mundo espiritual, eu vou chegar do lado de lá com essas tendências, com esse comportamento. E a gente sabe que esse comportamento vai nos levar a regiões espirituais, né, onde estarão outros com o mesmo enfoque, às vezes muito mais do que a gente. Então nós vamos ficar numa situação de infelicidade, de desassossego e às vezes até de subjugação. Porque eu chego lá achando que eu sou o forte mesmo, que eu sou o bravo, eu vou encontrar muitos mais poderosos nesse sentido lá do lado de lá. Então a tendência de a gente ir para uma região inferior no mundo espiritual, até que depois lá a gente se convença que esse não é o caminho, a gente pode sofrer muito. Para as consequências, né, que a gente vai passando nessa falsa liberdade por cima de todo mundo para conseguir o que a gente quer, e a gente vai angariando para nós pensamentos de animosidade, né, de não gostar.
Então, nosso campo vibracional fica péssimo, né? Porque todas as pessoas que não concordam com isso vão nos ver com maus olhos, com más vibrações. Isso nos afeta, a gente vai ficar numa psicosfera ruim, né? E vamos passar para o outro mundo numa psicosfera ruim. Então, vamos estar numa psicosfera espiritual ruim também, inferior, né? Isso que a gente mantém, né? A gente não muda com o túmulo, né? A gente continua. Então a liberdade é uma coisa perfeitamente normal para todos nós, mas desde que ela seja feita com responsabilidade, com os limites, que vamos supor, meu limite termina a partir do momento que eu começo a incomodar os outros, não é isso? Isso. Bem. E o último causa de perturbação, né, que aqui está em duas, né, que é o ódio e o suicídio. Isso. Então a Joana coloca para nós assim, a incapacidade de enfrentar o imponderável, né, forças desgovernadas e prepotentes, ou seja, aquilo que às vezes que aparece para nós, mais tarde se apresenta em nós como forma de uma rebelião inconsciente, contra às vezes até a nossa existência física. Nossa, mas por que Deus me abandonou? Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso, né? As pessoas não gostam de mim, eu estou sendo abandonado, Deus me abandonou, essas coisas assim, né? Criam em a gente uma alucinação. E aí, isso tudo o que traz para nós? Para nós mesmos, né? E quando nós não podemos descarregar essas energias de descontrole contra o opositor, né? A opositor é Deus, por exemplo, não tem jeito. O opositor é meu patrão, eu preciso do emprego, né? A gente se volta às vezes contra si mesmo, articulando mecanismos de autodestruição. Não somos todos nós, né? Algumas pessoas pensam assim. E isso aí acontece, ele se vinga na sociedade, cometendo às vezes o próprio suicídio, para marcar, né, uma presença, né? Então a gente vê isso na mídia, né? Essa semana mesmo nós tivemos um fato assim no outro país, quando a pessoa, quando viu que ia ser lá, o presidente do Peru, lembra, né? Foi colocado. Sim, que foi ele ia ser preso, né? E tal, ele pegou, se suicidou. Então, quer dizer, a gente não está criticando a decisão dele, é uma coisa pessoal. Não é que a gente seja a favor do suicídio, não somos a favor do suicídio nunca, né? Mas ele tomou essa decisão, o espírito dele vai ter que refletir sobre isso. Mas tem pessoas que, nesse momento de fraqueza, chegam até a cometer o suicídio mesmo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado para que a gente não deixe esse ódio, esse rancor, assumir uma proporção muito grande no nosso coração, porque depois fica incontrolável mesmo, né? E isso vai não crescendo, porque a gente, como espírita, sabe que aí vão associando a nós espíritos encarnados, infelizes, que têm o mesmo pensamento e comungam daquele pensamento, daquela vibração, e aí a coisa vai tomando uma proporção muito forte sobre todos nós, né? Isso. E a gente falou aqui no intervalo, né, que todos os outros fatores, né, podem levar, né? Por isso que a gente tem que ser sempre um controle, e a gente vai nos conhecendo, né, sempre as nossas atitudes. Todos esses tópicos que nós citamos aqui, eles são interligados e todos levam a fatores de desequilíbrio para nós. Por isso que a Joana chamou como fatores de perturbação, né? Muito bem, né? E a gente falou esses aí que o Manuel nos destacou. Mas, pelo lado bom, a gente tem vários métodos, né, para a gente combater esses fatores, vários mecanismos que podem nos ajudar, né? Trouxemos alguns, né, que a Joana no livro cita para nós. Vamos começar pelo amor, né? Ela fala: amar torna-se um hábito edificante que leva à renúncia sem frustração, ao respeito sem submissão humilhante, a compreensão dinâmica. Amar é uma experiência de alta magnitude, sempre melhor para quem o exterioriza e dele se nutre. Isso a gente precisa comentar mais um pouquinho, né? Então, ou seja, amar é questão de um hábito edificante, porque amar é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. Igual a gente aprende a andar, a gente aprende a respirar, né? Já hoje a gente não precisa pensar para andar, né? Nós já estamos no automático.
A gente tem que botar o amar no automático também. Mas a gente ainda não chegou a esse nível na nossa condição espiritual, né? Eu estava conversando outro dia sobre, a gente sempre tem o Chico, né, nosso irmão. O Chico é uma pessoa que era o amor em pessoa. A gente nunca viu o Chico reclamar de nada, e quando alguém reclamava, ele tinha sempre um pensamento de esclarecimento, para não pensar daquela forma, né? A gente conhece várias passagens dele, não vamos citar agora para não atrasar. Mas assim, nós iremos, se formos observando, se formos exercitando isso, sendo cada vez mais capazes de ser tolerantes, benevolentes, mais calmos, de amar, se tivermos vontade de fazer esse exercício. É um caminhar, né? É um caminhar no nosso dia a dia para que a gente possa desenvolver. E aí, como é que começa? Renunciando sem frustração. Puxa vida, o Fred falou que vai ter que parar o programa, mas daqui a pouco eu não vou completar. Mas isso não pode. Aí, quer dizer, aí eu já não quero renunciar, tem que ser do meu jeito, né? O respeito sem submissão. Ora, se é preciso fazer aquilo, que façamos. Mas não me sentir humilhado. Porque se eu for sentir humilhado e o contrário àquilo, eu vou me sentir mal, né? Eu vou estar com um campo vibracional em desequilíbrio. E também a compreensão dinâmica, ou seja, no dia a dia eu tenho que ir compreendendo isso. As situações de vida não são só do jeito que eu quero. Tem outras pessoas convivendo comigo e, acima de tudo, tem uma lei de Deus que é sábia, que me colocou aquilo ali à frente para que eu aprenda com aquilo. Então eu tenho que ter essa dinamidade, não, essa dinamidade, tem que ter essa dinâmica de que isso seja colocado nesse raciocínio, e isso vai cada vez mais me tornando compreensível, vamos colocar assim. Né? E naquele aspecto que a gente colocou, né, da gente se conhecer, nos amar é muito importante, né? Sim, se você não ama você mesmo, como é que você vai amar o seu semelhante, né? E nos amar com as dificuldades que a gente encontrar, né? Que a gente, com todos esses fatores de perturbação que a gente encontrar em nós, que a gente nos ame com eles. Nós não somos perfeitos, nós temos as nossas dificuldades, então nós precisamos compreender isso com amor, né? Isso. E lógico, trabalhar para melhorar isso, mas... Porque senão a gente fica como gente cruel, né? Mas que a gente não aceita, né? Não nos ama com os nossos erros, e a gente cria esse aspecto negativo em nós, né? Da gente nós nos aceitarmos, né? A gente precisa analisar os erros para poder corrigi-los. Mas a gente tem que aceitar que o erro existe, porque senão a gente fica naquela dúvida anterior de ansiedade, de medo, de incompreensão, quer dizer, é todo um processo muito dinâmico e muito amplo. Mas quando a gente para fazer o que nós estamos fazendo agora no programa, refletindo sobre isso, isso vai nos dando base de equilíbrio, né, de autoconhecimento que nos ajudam, né? Muito bem. E um outro aspecto aí que é a religião, né, a religiosidade, né, como a gente pode trabalhar isso para o nosso bem viver. Olha só, o que ela fala é muito importante. Olha, a análise do conteúdo da religião, assim como da lógica, da racionalidade, de suas teses e propostas. Ou seja, devemos analisar a religião que nós estamos professando, vendo se aquilo que está sendo colocado é lógico, com o nosso raciocínio, com a ciência atual, com a lei de Deus, né? Se aquilo é racional e que propostas que vem fazendo. Já não se torna, olha só, importante a religião formal, circunspecta, ou seja, não, é isso e assim mesmo, não discute isso, se é da lei de Deus, segue. Né? Hoje nós temos que refletir, porque só refletindo é que vai trazer para nós o entendimento, a compreensão. Né? Uma religião fechada, sombria, mas olha só, a religiosidade interior que aproxima o indivíduo de Deus em toda a sua plenitude. O homem, no animal, no vegetal, na natureza, ou seja, no nosso cosmos. Né? Nós somos espíritos encarnados no mundo de materialidade e de espiritualidade. Nós temos que estar envolvidos nesse processo. Mas para a gente se aproximar de Deus, a gente tem que compreender esse Deus, esse Pai. A gente tem que ver os estudos que Jesus passou para nós, os exemplos, e refletir sobre eles, as palavras, por que foi dito daquela forma, o que isso traduz para nós, né? Porque naquela época tinha lá os costumes, tinha os termos da época, a gente precisa atualizar isso para o nosso entendimento. Então é preciso usar a religião para a gente refletir sobre isso, e aqui que aquilo que está sendo trazido implica em mim, onde que aquilo entra no meu coração, no meu raciocínio. Então é preciso conversar, debater,
participar. Estudar, né? Estudar, né? E para isso é muito bom os grupos de estudos que a gente fala, né? A doutrina nos incentiva muito nisso. Estudarmos em grupo, debatendo, trocando ideias, é muito interessante. Isso entra no outro, né? Que é a religiosidade, né? Que é muito relacionado a essa compreensão, né? Da religião, né? Porque senão o que acontece? A pessoa tem uma religião, mas não tem religiosidade. A gente fala que a religião passa a ser só um rótulo, né? Eu sou espírita. Mas o que o Espiritismo está aumentando na sua religiosidade? O que o Espiritismo está trazendo para você compreender a Deus, a Jesus, ao mundo espiritual? A gente só vai conseguir isso através do estudo, do raciocínio, do entendimento, né? Não fica uma coisa decorada. Mas... não, falou que é assim, o Manel falou que é assim, o Fred falou que é assim, lá o Chico falou que é assim, é assim. Mas por que é assim? Por que ele falou que é assim? O que isso traz de benefício para mim? Né? Isso é que vai esclarecer a gente. O Espiritismo nos pede compreender para crer. Interiorizar, né, a religiosidade, para a gente colocar em prática o que a gente acredita, né? Bom, a gente está terminando o programa, acho que a gente pode falar o último dia de Jesus, né? Como Jesus pode nos ajudar. A gente pode comentar o seguinte, que tudo que nós estamos falando vai nos espiritualizar. Ou seja, as ideias espiritualistas, elas têm que trabalhar em nós, e nós trabalharmos com ela, para trazermos o quê? A nossa tranquilidade, o nosso entendimento nessa vida, né, maior. E o que vai trazer isso para nós, Fred, é uma fé religiosa racional, que é isso que nós estamos fazendo, raciocinar sobre isso. Nós não somos impedidos de refletir, de analisar. O Espiritismo nos pede que a gente raciocine sobre isso, questione sobre isso, para que a gente possa obter o entendimento sobre a nossa imortalidade, principalmente, que nós vamos voltar para lá. E Jesus, a Joana fala que é o psicoterapeuta por excelência, né? Ou seja, o espírito maior, em termos de elevação que nós conhecemos. E ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após amor a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, né? Como a mais importante conquista do homem, para valorizar-se, conhecer-se, de modo a se planificar com o que tem, né? Sem a preocupação de receber resposta equivalente. Ou seja, nós estamos nessa vida, nesta condição, é porque a gente precisa passar por isso. Porque Deus, como um Pai justo e bom, não ia dar nada para nós que nós não pudéssemos resolver. Né? Ele não ia exigir da gente nessa vida coisas acima da nossa capacidade. Então, tudo que está acontecendo, se eu não estou aqui fazendo coisas erradas, se eu não estou aqui me deturpando, mas se eu estou sendo uma pessoa procurando seguir o caminho do bem, se surgem dificuldades, essas dificuldades estão aqui para que eu possa crescer. Né? Eu mesmo no mundo espiritual, antes de reencarnar, solicitei às vezes passar por aquele problema para que eu pudesse vencê-lo, porque em vidas passadas eu não o venci. Então eu peço de novo para que eu possa vencê-lo e aí sim ser aquela pessoa que foi aprovada naquela prova. Então, se nós estamos vivendo circunstâncias hoje onde eu não estou interferindo negativamente, faz parte da minha programação de vida. Isso é o Deus, nosso Pai de bondade, que nos permite, né, viver assim. Então vamos aceitar isso com resignação, com entendimento, compreensão, e vamos, acima de tudo, seguir o exemplo de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí, todos esses fatores perturbadores vão diminuir em todos nós, né? Porque Jesus está nos abençoando e Deus, nosso Pai, também. E a gente vai ter as ferramentas, né, para a gente se tornar um homem integral, né? Sim, e podemos começar agora, né? Basta seguirmos as leis e trabalharmos em cima disso em nós, né? Eu agradeço, Manuel. O programa está chegando ao fim, é hora de passar rápido. Chegamos em cima da hora certinho, não é verdade? E você quer fazer alguma consideração? É só agradecer as pessoas estarem conosco, nos escutando. Oportunidade da gente agradece a Deus estarmos aqui, né? Com saúde, com vida, nessa troca de ideias fraterna, que nos ajuda a todos nós, né, Fred? Nós que estamos aqui fazendo estudo, aprendendo. A gente está aprendendo junto e está nos tocando também, né? Porque fazemos parte desse contexto. Aquele que prepara o estudo, aquele que participa do estudo, ele se envolve também, né? Então a gente agradece a Deus por essa oportunidade. Nós agradecemos, Manuel, por você sempre estar aqui conosco, passando
um pouco do conhecimento da doutrina espírita, nos auxiliando, né, a nós, os ouvintes, a gente nos melhorarmos, né? Agradecemos a todos os ouvintes. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.